Gente linda, seja bem-vindo, bem-vinda a esse domingo de celebração, domingo onde a gente deseja refletir aquilo que é fundamental para a nossa caminhada, que é o testemunho de Jesus, é o testemunho que nos inspira, que nos traz até aqui. Você é convidado, convidada a cantar com a gente, a orar com a gente, mas mais do que isso, você também é convidado a pensar, a refletir sobre aquilo que torna a vida essencial, que é o amor, que é a partir desse retrovisor, ou desse horizonte utópico que é o Evangelho. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Vamos ter um tempo de oração. Essa manhã muito bonita de domingo, de sol, e onde a gente vai ter aqui uma das pessoas que eu mais admiro na minha caminhada teológica e de fé, que é a nossa amiga Ana Selma. Daqui a pouco eu vou apresentar ela de maneira mais bonitinha, mas já vou adiantando, né? Você que está nos vendo no culto online, prepare o seu coração. Hoje é dia para a gente aprender. E aí, há uma narrativa bíblica que diz que a fé ou a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tudo aquilo que é palavra de Deus é aquela palavra capaz de catalisar na gente, às vezes, o desconforto. Eu falei domingo passado sobre isso. Mas também aquela palavra que coloca a gente diante de uma ruptura necessária para que a gente consiga dizer assim: olha aqui, olha, era isso que eu deveria fazer e não estou fazendo. Um processo de metanoia, de transformação, isso tudo é palavra de Deus. É a poesia de uma canção que você escuta. Eu corro e eu adoro correr ouvindo música, e de repente você se flagra diante de palavra que te atravessa e você não sabe o porquê, mas de repente está ali, no teu corpo, fazendo sentido, fazendo você ganhar pele, porosidade, sensibilidade, acordando para a vida. Que seja isso. Vamos ter esse momento de oração. Deus, que esse instante onde a gente decidiu estar aqui, se encontrar com gente amiga, de cantar o nosso testemunho, cantar a nossa fé, cantar a nossa vida, cantar aquilo que está dentro de nós, possa ser um bocado de cura, possa ser um bocado de reflexão, possa ser um bocado de sabor e devolução de gosto pela vida. Que esse tempo que a gente decidiu estar aqui, nesse espaço, nesse domingo, possa ser capaz de acender fé, esperança, encantamento, sentido de vida. Que tudo isso, atravessado pelo teu testemunho, possa ser capaz de nos devolver, quem sabe, alegria, perdão, cura, que o ressentimento possa estar longe, que a nossa angústia, que às vezes vem em forma de culpa, também possa estar longe, mas que a gente possa ser abraçado pelo perdão que torna a nossa vida aquilo que a gente é, que torna a nossa vida aquilo que a gente pôde fazer, que torna a nossa vida isso, um milagre. Já estamos todos aqui e já podemos ter um tempo de gratidão no nosso coração. E seja isso. Vamos encher esse lugar de louvor. Amém. Renovam-se cada manhã. Eu sei
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom é estar aqui essa manhã, que bom é poder revê-los, né? Depois de uma semana talvez complicada, né? Os estresses do trabalho, do dia a dia, mas podemos estar aqui dando forças um para o outro. Nessa manhã a gente vai falar bastante por meio dos louvores, muito do amor de Deus. Então faça a sua oração por meio das canções. Medite, fale com Deus realmente. Tire um tempinho, feche seus olhos, fique à vontade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus.
seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Como é bom termos a certeza, né, desse amor que nos envolve, que vem de encontro a nós, que nos conforta. Ele é esse Deus amoroso, é o Pai verdadeiro, nos acompanha e tem tudo que precisamos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh.
e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Obrigado, grupo de louvor. Você pode sentar. Essa é uma imagem muito bonita do Evangelho, né? Porque o encontro com Deus, o encontro com o mistério, o encontro com a vida, ela não se dá num algo extraordinário, mas é ali, na banalidade, no ordinário, dentro do cotidiano, do mais trivial, que é partir o pão. Esse é o chamamento do Evangelho. Que bom nós olharmos para essas imagens e saber, elas não estão distantes de mim, elas me pertencem. Eu só preciso prestar atenção. A Simone Weil, que é uma filósofa cristã, e ela fala sobre isso, que a oração é atenção. A oração é uma forma de a gente estar atento. A atenção é uma forma de oração, ou seja, precisamos aguçar as nossas sensibilidades. A gente precisa estar em contato com o outro. Hoje a gente é roubado pelas telas, né? Vai. Não é não? Ontem eu estava com pessoas amigas em casa e cada um no seu celular. Eu geralmente gosto de fazer isso, é um ritual que eu tenho. Quando eu estou em casa com alguém, recebendo alguém, o celular fica distante. Por uma questão mesmo pragmática, porque eu sei o quanto é sedutor estar ali olhando para a tela, né? E aí eu disse o seguinte: eu vou desligar o Wi-Fi, vocês vão ter que usar os dados de vocês, mas ou então vou ter que ter uma atitude mais radical. Vou tirar o celular de vocês tudinho aqui para a gente conversar, né? Então a gente às vezes vai perdendo presença e é natural, é normal. Que a gente, eu não vou moralizar o uso de celular e outras telas, não. Mas eu acho que a gente precisa refletir sobre elas, né? Pensar sobre elas, dizer assim, o quanto de atenção, desperdício de energia a gente tem às vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quer um exercício simples? Olha no teu smartphone, quantas horas por dia você fica no Instagram, irmão? Quantas horas você fica por dia? Aí você vai dizer assim, meu Deus, 4 horas dava para eu ter lido pelo menos metade da Bíblia, né, na selva? 4 horas é generoso. Mas é isso, que bom, gente. Mês de julho é assim, né? O pessoal viaja, vão pro Fortal, fica trocando Fortal pela reflexão da Ana Selva. Meu Deus, é uma brincadeira. Mas a gente, nesse momento, vai servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, faça desse momento o teu momento. A gente sempre diz aqui que o compromisso que a gente tem com essa casa é o compromisso com aquilo que a gente acredita. É simples, papo reto, de maneira objetiva.
Se eu acredito nesse projeto, se eu amo essa casa, se eu me sinto parte dela, eu contribuo com ela. Simples. É dentro da tua generosidade, mas também dentro da possibilidade que você pode ofertar. É dentro da tua solidariedade, mas também é dentro de um exercício de responsabilidade. Essa casa precisa da gente. O milagre, eu gosto de dizer isso, que o milagre da multiplicação do pãozinho, ele é feito, ele se realiza, porque ali juntou-se tantos outros corações e foram capazes de multiplicar. É isso que a gente acredita. A gente vive aqui a cada domingo esse pequeno milagre. Então você pode doar a tua oferta a partir do gasofilácio, esse nome estranho, mas é uma urna que tem ali. Você pode fazer a sua doação através da máquina de cartão, ali o ressuscitado Flavinho, né, para a glória de Deus, está ressuscitado, está ali de volta. Muito bom ter você aqui, viu, irmão? Você sabe disso. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, está aqui projetado. A gente está aqui fazendo uma barreira que é para dificultar mesmo, para saber se você está interessado em fazer a tua doação. Mas você pode aqui olhar, tem as contas bancárias. Obviamente, muito provavelmente, a maioria de vocês já tenham aí as informações. E é isso. A gente tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz. Tem que ser doação, mas tem que ser doação com alegria. Nada de coação. Você não deve nada a Deus. Você, em Deus, está tudo certo, está tudo bem, está resolvido. Fique em paz. A graça de Deus te basta. Mas você pode ser parte importante nesse projeto. Você de casa que está assistindo o culto online, também você pode fazer a tua doação nesse instante e fazer com que a tua comunidade de fé possa ser essa voz que clama, eu diria que num deserto, onde a fé evangélica cada vez mais está distorcida da fé do Evangelho. Vamos ter um tempo de oração. Deus, a gente agradece por fazer parte de uma comunidade que se nutre da leveza de ser. É uma tentativa, é uma provocação que a gente ventila entre nós. E muitas vezes as pessoas vêm aqui tão carregadas de tanta culpa, de tanto adestramento, que às vezes se esquece de como é viver na liberdade do Espírito, de uma mente capaz de ser madura e dizer o que é bom, o que pode escolher, o que pode fazer diante daquilo que não seja nocivo ao seu coração e aos demais. A gente tenta ventilar aqui uma comunidade que também se engaja para além dessas quatro paredes, se engaja na vida, se engaja por justiça social, se engaja por reduzir as desigualdades, para minorar as violências, todas elas. Nós queremos e desejamos ser essa comunidade que abraça a todas as pessoas e dizem a ela muito mais do que incluí-las, respeitá-las e celebrar a sua vida. É isso que a gente deseja, é isso que a gente pretende, é isso que a gente insinua, é isso que a gente proclama, porque o Evangelho é proclamação, é a anunciação de uma boa nova. Que seja assim esse tempo, em nome de Jesus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro
desse mundo, me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Agora diga bem alto que Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Obrigado, essa banda maravilhosa aí, por trazer essas canções para o nosso coração. Gente, sem mais delongas, a gente vai receber hoje pela manhã uma amiga. Ela é teóloga, ela é biblista, ela é professora, ela está envolvida nos movimentos sociais da nossa cidade, como o Fórum Cearense de Mulheres, como também,
Instituto Negra do Ceará e tantas outras ações que essa mulher é envolvida que a gente vai perder muito tempo listando aqui. E, além disso, ela é uma amiga querida, né? Eu queria que a gente recebesse a Ana Selma. Como é que a gente pode receber a Ana Selma? Isso. E ela vai trazer uma proposta para a gente de uma conversa que há muito tempo eu venho articulando com ela, mas a agenda dela é muito... Gente, essa mulher é muito difícil. Vem cá. Você. Bom dia. Pronto. Tá certo. Se eu me desfocar, você me coloca no rumo, porque eu sou meio inquieta, né? Gente, por que vocês não ocupam o espaço do meio? Foi, né? Realmente. Bom dia, gente, né? Deve ser. Nós vamos aqui fazer uma reflexão, só que como eu disse, né, pro Johnny, eu não sei fazer palestras. A gente faz uma grande conversa e eu vou convidar vocês para conversarem comigo. Então, estejam de Bíblias abertas, tudinho, questionando, conversando comigo, porque vai ser uma grande conversa, né? E nosso tema, né, vocês sabem qual vai ser? Alguém já disse para vocês? Nós vamos falar sobre memória, fé e resistência das mulheres a partir do Êxodo. Eu acho muito interessante que quando a gente começa a falar de mulheres, alguns homens já ficam inquietos, né? Por que vamos falar só das mulheres? Né? Mas é muito, muito importante a gente começar a falar, principalmente, da questão de memória. Porque se a gente for analisar a nossa conjuntura, toda a memória é feita para os homens. Qualquer momento histórico, só tem os homens. E a gente começa a se perguntar, onde é que estavam essas mulheres? Só que isso, gente, influencia o nosso imaginário. Porque a gente começa a achar que a gente não faz parte da história, que a gente não estava lá, que somos menos capazes, que aquele espaço não nos pertence. Isso vai forjando o nosso imaginário. Aí depois alguém chega e diz que nós somos cidadãs de segunda categoria e a gente aceita isso. Porque o primeiro coisa que nós vamos ver vai ser sobre o patriarcado. Né? É uma palavra estranha para algumas pessoas, mas é muito fácil da gente entender. Né? O patriarcado é como se a gente, de uma forma muito, muito, muito reduzida, é o machismo do nosso cotidiano. Assim, mas, Ana, dê um exemplo claro. Vamos lá. Tem uma mulher ali, a gente diz ela, não é? Se tem uma mulher e um homem. Se tem 10 mulheres e um homem. Se tem 100 mulheres e um homem. Se tiver 1000 mulheres e um homem. Então, a gente vê que a nossa linguagem nos deixa invisíveis. Então, quando a gente está lendo Bíblia, principalmente Bíblia, diz assim, Jesus e os discípulos. O que a gente imagina? Jesus e o macharal atrás dele. Não é? Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a ver que muitas vezes tem mais mulheres do que homens. Só que a linguagem nos faz perceber diferente. E se a gente não tiver o olhar treinado, né? É só a gente ver uma imagem. Na conversão de Paulo, vocês lembram desse evento, do apóstolo Paulo? O que é que acontece com ele no processo da conversão, com os olhos? Primeira coisa, ele fica cego, não é? E depois, caem como se fossem escamas, não é? Então ele está mudando o olhar dele. Porque Paulo, ele mudou de religião? Ele passou a adorar outro Deus? Não. O que mudou em Paulo? O olhar. E isso é que a gente também tem que fazer, a gente tem que mudar o olhar. Porque apenas um olhar treinado, principalmente nós
das mulheres, que nós vamos nos perceber, e principalmente no processo de salvação. Porque o sagrado, muitas vezes a gente sente que não nos pertence. Porque quando a gente vai ler, dentro da cultura, porque a Bíblia ela é palavra de Deus, mas ela foi escrita dentro de uma cultura. E essa cultura, quando nos evangelizaram, trouxeram também muito dessa cultura. Né? E uma coisa do patriarcado que ele vai fazer, principalmente com os homens, é que todos os homens são homoafetivos. Todos os homens são. Aí fala assim, Ana, como assim, Ana, que todos os homens são homoafetivos? Né? São héteros, casam com mulheres. Mas os homens admiram outros homens. Os homens só leem outros homens. Eles só têm atenção para outros homens, cuidado. É só a gente ver quando está assistindo futebol. O homem diz, adoro futebol. Né? Assiste futebol feminino? Então não gosta de futebol. Gosta de ver homens correndo atrás de uma bola. Né? E a gente vai vendo essas coisas que isso impacta na gente. Porque aí, esse olhar do homem que acha que nós somos menores, que a gente não escreve tão bem, que a gente não pratica esporte tão bem, que a gente não fala tão bem, a gente também assimila, internaliza. Porque nós mulheres aprendemos desde cedo a competir com outras mulheres e não admirá-las. Os homens aprendem a admirar outros homens. Nós aprendemos a rivalizar e a não gostar das outras mulheres. Quando criança, a gente vai aprender. A amizade de verdade é com o homem. Com a mulher, é sempre na base da concorrência. E isso a gente aprende e internaliza. Né? Mas por que isso? É o patriarcado. Tem uma frase do movimento de mulheres, principalmente lá do norte, que ela diz que as mulheres são como as águas. Ganham força quando se juntam. Então, o que é que tem que fazer para que não tenha força? Separar essas mulheres. Né? E dentro dessa coisa do patriarcado, vão criando nuances. Eu vou usar novamente o exemplo do futebol. Eu estava assistindo o jogo com uma pessoa, e era um jogo importante, né, nacional, e era uma mulher que estava narrando. E aí a pessoa comenta assim, essa mulher é tão escandalosa. E eu olhei assim, também não disse nada, né? Aí depois, assistindo outro jogo com um homem narrando, a criatura é bem caladinha. Aí eu, oxe, mais escandaloso que a fulana, não é não? E não dizem nada. Porque para o homem é normal ele se expressar, ele gritar. Se uma mulher se expressa, é raivosa, está em TPM, é histérica. Né? E foi nos ensinado o lugar do silêncio. Né? Pode ver, assim, quando nós mulheres estamos num ambiente de segurança só com mulheres, aí vai dizer, Ave Maria, as mulheres quando se unem é uma zoada só. Porque nós estamos no lugar de não silenciamento. E aí a gente é criticada por isso. Eu não gosto quando tem muita mulher junto, não, que é uma barulheira. Eu me incomoda por que esse barulho? Né? Porque nós mulheres fomos ensinadas a quê? Ao lugar do silêncio. Ao lugar do rir baixo, do falar baixo. Né? Agora, comigo não acontece mais, porque eu sou muito briguenta. Né? Então, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, que o pessoal vem com aquelas mensagens fofinhas, né? Ai, que vocês, mulheres meigas, isso não é para mim. Porque meiguice passou, foi longe, né? Então, porque colocam sempre a gente nesse lugar que muitas vezes nós mesmos não nos reconhecemos. Essa coisa é típico da mulher, meiga, silenciosa. Assim, quem escreveu isso não me conhece. Porque eu não sou meiga, eu não sou silenciosa, né? Como minha mãe dizia que eu sou bruta de pai, mãe e parteira, né? E isso incomoda, principalmente para uma mulher negra. Porque aí eu vou estar no lugar da agressiva, porque é assim que nos taxam, né? Então, gente, eu tenho que me controlar, porque eu falo muito, né? Tá certo. E outra coisa também assim, do patriarcado, que vão colocar para a gente assim, a mulher, ela tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente recebe isso como elogio. Só que isso é violência. Porque não nos dão o direito de fazermos uma coisa de cada vez.
O homem tem esse direito, inclusive de não fazer nada. Nós não, a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é treinado. Né? Se a gente estiver, por exemplo, numa cozinha, fazendo um almoço, né? O arroz tem um tempo, o feijão tem outro tempo, o macarrão tem outro tempo, o leite é carente, você tem que estar olhando para ele. Né? Não é, não. Então, você mudou o olhar, o leite derrama. E isso se não tiver uma criança em casa. Porque também a atenção vai estar nela. Porque se estiver calada, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, o lugar da mulher também é um lugar de barulho. Porque enquanto está no barulho, ela está sabendo o que está acontecendo. Quando está tudo silêncio, epa, tem alguma coisa errada. Onde é que está fulano, o que está acontecendo? Então, e isso, gente, de certa forma, é violento para nós. Quantas mulheres não são espancadas porque deixaram um arroz queimar? Quantas mulheres, né, o companheiro maltratou, ou mãe mesmo, ou pai, ou irmão, porque deixou algum alimento passar do ponto? Né? Então, a gente tem que estar, assim, hoje, a gente faz isso, nem se percebe que a gente está fazendo. Porque a gente tem que dar conta, a gente aprendeu a dar conta. Mas até a gente aprender a dar conta, a gente levou muito xingamento, alguns tapas, alguns castigos, alguma coisa, para a gente não deixar o arroz queimar, não deixar o feijão passar do ponto, não deixar o leite derramar. Não é? Então, e isso, o patriarcado faz com a gente. Só que passam para a gente como o quê? Elogio. Nossa, a mulher tem uma capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Homem só dá conta de uma coisa. E o nome disso é o quê? Privilégio. O homem tem o privilégio de fazer uma coisa por vez. Nós não tivemos. Nós não temos esse privilégio. Né? Então, e o patriarcado, gente, ele está nessas pequenas coisinhas que às vezes a gente nem percebe. E a gente tem por elogio, a gente tem por característica. Né? Vamos muito falar do instinto materno, né? Que a gente nasce para ser mãe. A gente ouve falar em instinto paterno? Por que a gente tem instinto materno e os homens não têm instinto paterno? Porque quando a gente nasce, a gente ganha um outro bebezinho de plástico para a gente cuidar. Então, desde muito pequenas, nós somos adestradas para termos instinto materno. Né? Se um menino pega numa boneca, é um Deus nos acuda. Mas qual é o máximo que pode acontecer? Ele aprender a ser um bom pai também, do mesmo jeito que a gente aprende a ser boas mães. Né? Então, são essas sutilezas que vão perpassando muitas coisas dentro do patriarcado. E que a gente tem que ficar atenta. Porque a gente só percebe, é como se a gente estivesse num grande aquário. E o patriarcado é a água. A gente só percebe quando a gente dá alguns pulinhos, só que aí falta o nosso fôlego e a gente tem que voltar para dentro dele de novo, porque a gente não tem essa resistência para estar fora dele, porque é um sistema. Né? E esse patriarcado, esse sistema que fez o nosso apagamento. O apagamento das mulheres. Não é que nós não estivéssemos lá, é que nós fomos apagadas desses lugares. Mas quando a gente começa a pegar a Bíblia, sacode aqui, assopra ali, a gente vai nos achando. Né? E o nosso próximo slide vai falar primeiro de resistência e fé. Nosso tema é memória, resistência e fé. Por último, que a gente vai falar em memória. A gente vai primeiro falar em resistência e fé. E o nosso primeiro texto bíblico que a gente vai falar, ficou tão miudinho, né? Das parteiras. Está lá em Êxodo 1, capítulo 15. E eu vou... Hã? Sim. Quem poderia ler alto para a gente, por favor? Tá difícil de ler, né? Então eu vou ler. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra, que significa beleza, e a outra Fua, esplendor.
Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as 2 pedras. Por que 2 pedras? Porque as mulheres antes davam à luz de cócoras. Então, elas ficavam com o pé numa pedra, com o pé em outra pedra, de cócoras, para parir, né? Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Por que matar os meninos e deixar as meninas viverem? Primeira coisa, quem vai para o exército são os meninos. Então, mata, que aí esse povo não tem exército. As meninas, na cabeça patriarcal, são insignificantes. Além de ser mão de obra, né? Que vão trabalhar na casa, nos palácios, né? Serem prostituídas, né? Também. E deixar os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Vocês já estão percebendo aí uma coisa? Que mesmo num texto que vai falar bem das mulheres, estão colocando mulheres em oposição. As hebreias é que são fortes, as egípcias são fracas, né? E lembrando, gente, que hebreu nesse tempo não era nacionalidade, era condição social. Então, como dissesse assim, as mulheres pobres são fortes, né? Os hebreus aí, inclusive entre as hebreias, tinham muitas egípcias pobres. Então, as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Será que dentre todas as mulheres hebreias, entre o povo hebreu, só tinham 2 parteiras? Não, né, gente? Quando vão falar, sempre personificam em pessoas. Mas tanto é que os nomes delas significam beleza e esplendor. Quer dizer que a luta das mulheres, aí a gente já consegue ver uma organização das mulheres, né? Porque essas parteiras sabiam quem era que estava grávida, quem não estava, quem estava perto de dar luz, quem não estava, né? Então, e para se ter isso, o que é preciso fazer? Interagir, ir nas casas, andar, conhecer, né? Então, tinha uma articulação de mulheres, né? E essas mulheres, elas andavam nas casas. E é interessante que, não é do nosso tema, gente, mas eu vou abrir aqui esse parênteses, quando a gente vai lá eu acho que é a primeira carta a Timóteo, que vai dizer que as mulheres fiquem em casa, não fiquem uma na casa das outras, fofocando. É o termo que tem na minha Bíblia, que não fiquem por aí fofocando, né? Porque querem desmerecer o trabalho das mulheres. Porque, por exemplo, se eu frequento a casa de vocês, eu sei quem está numa condição boa de alimentação, eu sei quem está sofrendo abusos do companheiro, eu sei como os filhos estão. E a pessoa de fora pode fazer a denúncia. Quando aquela mulher de dentro não tem a força da denúncia, por estar imersa em toda uma situação, a pessoa de fora pode fazer. Então, quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente tem que ver por que estão chamando as mulheres ali de fofoqueiras, né? Porque elas estão indo uma na casa das outras, estão dizendo: olha, o marido de fulano não está tratando ela bem, não. E isso acontecia onde? Quando eles se reuniam. E aí essas mulheres, as que não podiam denunciar, que ficavam caladas, as outras sabiam e denunciavam. E aí, para ter esse controle, dizendo, essas mulheres ficam andando uma na casa das outras e depois ficam fofocando, né? Mas aí a gente tem que entender qual é o objetivo. Todo texto tem um objetivo. Qual é a intencionalidade desse texto? Por que estão querendo que cada uma das mulheres fique nas suas casas e não vá uma na casa da outra? Né? Mas voltando aqui para o nosso texto,
esse texto aqui é um pouquinho antes, ou muito antes, assim, do nascimento de Moisés. Então, antes do Moisés nascer, já tinha uma articulação de mulheres acontecendo. Mas quando alguém pergunta, libertação do Egito, qual é o primeiro nome que vem? Moisés. Né? Mas a gente vê que antes dele nascer, já tinha uma movimentação, né, popular com liderança de mulheres. Vamos para o próximo texto? Eita, esse aí está difícil mesmo, né? Vamos lá. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, né, o bonito do Moisés, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pez. Colocou dentro a criança e a expôs nos juncos, à beira do rio. Juncos, um tipo de vegetação, né? Sim. De longe, uma irmã do menino observava o que lhes iria acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: queres que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha de Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó disse: leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual o adotou e pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. O que esse texto chama a nossa atenção? Primeira coisa, quem é que tem nome? Só o Moisés, né? Porque nem o pai dele aí tem nome. Ninguém tem nome. Né? O único que tem é o bonito do Moisés. Né? Mas o texto está dizendo que ele é bonito, não sou eu, não. Está lá, que a criança era bonita. Então, e a gente vê que nessa articulação, a irmã do Moisés, a mãe do Moisés, as criadas da filha do faraó, porque eu acho que a filha do faraó não tomava banho exatamente todo dia, na mesma hora. Então, como é que elas sabiam que ela estaria lá tomando banho naquele dia? Inspiração. Elas sabiam porque as mulheres foram lá: olha, hoje ela vai lá, tal lugar. Então, a gente vê toda uma organização de mulheres ao redor de um único homem. E esse único homem é capaz de apagar todas elas. Né? A gente vê a irmã do Moisés agindo, a gente vê a mãe do Moisés, a gente vê as criadas agindo, a gente vê todo mundo. E o que é mais lindo nesse texto, que a irmã do Moisés, ela faz um resgate que muitas vezes a gente não se dá conta. Porque ela dá o direito da Jocabede, né, que é a mãe do Moisés, de ser mãe. Porque esse direito ele é negado a muitas mulheres pobres, empobrecidas. Porque essas mulheres, muitas vezes, eu tenho que deixar os filhos sozinhos em casa, ou com alguém cuidando, uma avó, uma tia, uma filha mais velha, para poder cuidar do filho das outras, né? Principalmente das mulheres ricas. Então, aí, ela teve o seu direito de maternar devolvido. E imagine nessa casa, porque quem ficou cuidando foi a própria mãe, a mãe biológica, né? Vocês já acham que se essa criança chorasse, algum soldado ia chegar perto? Ia não era o filho da princesa, lá da filha do faraó? Né? Viste fralda no varal. Não mexe não, que essa criança é filha do faraó. Então, quantas crianças não foram salvas também embaixo dessa casa? Quantas outras mães tiveram seus filhos também salvos
Porque ali eles podiam chorar, porque os soldados não iam. Porque quem estava ali era o filho da filha do faraó. Então, essa articulação devolveu o direito de muitas mães de amamentarem seus filhos, de vê-los crescer, de maternagem mesmo. E às vezes a gente lê o texto e passa. Né? E tudo isso está aí. Né? A gente vê várias mulheres, porque esse é o agir das mulheres. Quando a gente vai falar do sagrado do homem, por exemplo, quando chega para almoçar, a mesa está posta. Né? Muitas vezes, hoje menos, né? Porque, gente, lógico que tem as exceções, e hoje, graças a Deus, mais ainda. Mas antes era assim, toma banho que teu pai está chegando. Então, quando chegava, a casa estava toda em ordem. Então, o sagrado do homem é muito estéril. Estéril no sentido de muito limpo. O sagrado da mulher é dar banho na criança, é lavar a louça, é matar a galinha, é lidar com o sangue, é lidar com a impureza, com a sujeira, com tudo que tornava impuro. Né? Então, o sagrado para uma mulher, por exemplo, é ver a casa toda arrumada, mas não foi alguém que arrumou. Foi ela. Ela que teve que lidar com a poeira, que teve que lidar com a sujeira, que teve que lidar com panos de chão para lavar depois. Com tudo isso. Né? E vão criando regras que principalmente nos afastam do sagrado. Se a gente lembrar daquela história lá do bom samaritano, né? Que tem no chão, o que acontece com as pessoas que passam? Passou primeiro quem? Um levita, depois um sacerdote, né? E o samaritano que parou. Essas duas primeiras pessoas estavam erradas, aos olhos da lei da época? Estavam certíssimas. Porque se elas tocassem nele, elas não poderiam estar no templo. Né? Então, criam regras. Agora, me diga uma coisa, qual é a mulher que pode dizer que nunca lidou com sangue? Qual é a mulher cis? Né? Então, já torna o sagrado longe da gente. Não posso tocar no sangue porque eu fico impuro e não vou poder estar no espaço da casa de Deus. Então, cria algo que fica impossível para nós mulheres. Né? Só que lembrando que o sangue das mulheres é o sangue mais nutritivo que tem. Porque o sangue da menstruação era o sangue que estava preparado para gerar outra vida. Não é sangue de violência, não é sangue de morte, era sangue de vida. Mas ensinam para a gente que é algo vergonhoso, impuro, sujo, que as mulheres quando estão menstruadas não podem tocar em nada. Né? E é quando nós mulheres estamos na nossa maior potência. Aí fala assim, Ana, por que a gente sofre tanto? Por causa de agrotóxicos, por causa dos químicos, por causa de um montão de coisa que faz o nosso corpo não lidar bem com isso. Né? Então, o patriarcado cria mecanismos que nos afastam do sagrado. Mas nós, mulheres, vamos resgatando o sagrado nessas pequenas coisas. Eu gostei muito quando o Johnny falou aqui, né, que a gente tem que perceber o sagrado nas coisas simples. Porque Deus, Ele vai atuar nas coisas simples. O sagrado dos homens é grandioso. O sagrado das mulheres é cotidiano. É ter casa limpa, é ter comida feita. Eu acho interessante que hoje falam muito em ter educação financeira. Fale para uma mãe pobre. Ela sabe o que é educação financeira. Ela sabe como é que uma cesta básica dura um mês todinho. Né? Não precisa fazer curso, não. Vai conversar com alguém que realmente passa por isso. Né? Então, e essas mulheres, elas estão fazendo exatamente isso, gente. Vivendo o sagrado da vida. O sagrado de deixar uma mãe ser mãe. O sagrado de uma mãe amamentar. De ver seu filho nascer e crescer. E quantas outras mulheres, né, que puderam
né? Eu repito, ter seus filhos também salvos. Porque a gente aí, é interessante que aí ninguém fala no Arão. Depois o Arão aparece. Né? Do nada aparece o Arão. Onde é que estava o Arão? Que não foi jogado no rio, que não aparece nada, né? Ele é o irmão mais velho, mas será que ele era tão mais velho assim? Né? Então a gente pode ver quantas vidas, né, da organização dessas mulheres, organização pequena, que para os olhos dos homens, do patriarcado e dos poderosos, era coisa cotidiana. Você falou, deixa essas mulheres aí. E esqueceram que essas mulheres aí estavam tecendo liberdade, estavam tecendo libertação, estavam tecendo sonhos, né? Estavam tecendo vida plena, né? Estavam tecendo tanta coisa bonita. Né? Mas essa história, ela é contada, mas a gente passa. Porque fica apenas o quem? O bonito do Moisés. Que se não tivesse a organização dessas mulheres, tinha nascido, mas não tinha vivido. Né? E na articulação delas, que só salva, nesse texto aqui, nem o nome. Passa para mim, por favor. Que aí a gente vai ver quem são essas mulheres do texto. Né? A mãe do Moisés, que é a Jocabede, que ela só é citada lá em Êxodo 6. Né? A irmã de Moisés, que é a Míriam ou Maria, dependendo da Bíblia que a gente tenha, vai ter Míriam, vai ter Maria. E a filha do faraó, que é a rainha Tuia, que se a arqueologia estiver correta, né, é a mãe do Ramsés II, que foi o irmão do Moisés, né, que eles cresceram juntos no palácio. Né? Passa para mim, por favor. E aí, historicamente, a gente tem quem é a rainha Tuia. Né? Esse primeiro aqui é a máscara mortuária dela, né, do meio uma estátua, ali outra estátua, e essa aqui de baixo é um pote canópilo, que é onde tiravam né, quando estava sendo mumificado, né, tirava o coração, colocava dentro de um pote, tirava o cérebro, colocava dentro do outro pote, e esse pote, eu não sei o que tinha dentro, mas era uma das partes internas da rainha Tuia. Né? A imagem está bem longe, assim, mas vocês conseguem perceber o cabelo dela? Se estivesse mais próximos, vocês iam ver aqui, essa primeira, principalmente, né, da máscara. Melhorou. Deixa eu sair um pouquinho do meio aqui. Né? Vocês conseguem ver que essa mulher, principalmente essa primeira aqui da máscara mortuária, né? Gente, ela tinha dreads. Era uma mulher negra. Porque a gente esquece também que, nesse contexto, aonde o povo viveu, principalmente os faraós, eram pessoas negras. Né? Porque o sagrado também é negado ao povo negro. Né? E é bom a gente fazer esse resgate. Olha a estátua do meio. Né? Esses são os cabelos dela, com dread. E a gente consegue perceber bem nitidamente, tanto na máscara mortuária, quanto na estátua dela, né? No pote canópilo. Né? Fazer esse resgate também, porque o nosso imaginário é colonizado. A gente acha que se a gente fechar os olhos, a gente vai imaginar Míriam branca, a gente vai imaginar Moisés branco, a gente vai imaginar todo esse povo branco. E geograficamente ali era impossível. Quando é que a Bíblia vai começar a ficar branca? No Segundo Testamento. Né? O Paulo, o sonho dele era ir para a Europa, pregar na Europa. Né? Então, porque para nós, a nossa realidade, a evangelização veio à Europa para nós. Né? Só que lá foi o contrário, a Europa é que foi evangelizada. Né? Então, por favor. E esse texto que está aqui, gente, é o texto mais, arqueologicamente, né, achado, é o texto mais antigo, que vai falar que Maria, né, ou Míriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todo tamborim a gente imagina aquele coisinha que bate com coisa, né? Só que tamborim na palavra quer dizer um tambor pequeno, é um pequeno tambor, né? Formando coros de dança. E Maria lhes entoava: cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. E aí a gente vê a memória das mulheres que, diante da libertação,
dançam, cantam e tocam. E a gente vê a alegria, que quase sempre também nos ritos masculinos é tudo muito formal, muito sério, muito silencioso. Nas igrejas evangélicas, isso quebra porque a gente tem instrumentos, né, mais cantado, mas eu venho de uma tradição católica romana. Então é tudo muito sério, levanta, ajoelha, né? Mas aí a gente vê que o sagrado das mulheres é no corpo, é na dança, é na festa, é na comida. Quando acaba o vinho, o que Maria faz? Ei, acabou o vinho. Não é meu tempo não chegou. O que Maria responde? Não interessa se o seu relógio está atrasado. Faça. Né? Então é da festa, é da dança, é da alegria, da comilança. Né? Esse é o sagrado de nós mulheres. Não é daquela coisa. É bom sagrado. Né? E às vezes a gente vai se podando porque a gente tem como exemplo o sagrado masculino. O sagrado masculino. E é muito interessante porque as mulheres elas vão preservar algo, por exemplo, dentro da cultura judaico-cristã, para nós, o que foi que se tornou mais sagrado? O pão. Não é? Que eu sempre digo, o pão é tão bom que até Jesus virou pão. Né? Então, o pão. Mas por que o pão se tornou sagrado? Porque era comida de qualquer pobre. Era só farinha e água. Se você for lá para os maias, o que era sagrado para os maias? O cacau, o chocolate. Isso é um sagrado bom também, né? Mas era porque era raro? Não, era porque é algo abundante. Aí você vai para outros povos, o milho. O milho que era sagrado. Você vem para os nossos indígenas, a mandioca. O que é sagrado, gente, era o que matava a fome. Era algo que tinha abundância. E o que foi que fizeram com o nosso sagrado? Lá longe. Dentro da Igreja Católica Romana, é dentro de uma caixinha dourada, passada a chave. Né? Não sei se vocês conhecem muito de Igreja Católica, mas nós temos um negocinho chamado sacrário. Né? É trancado. E a pessoa é muito importante porque tem aquela chave. Mas antes o sagrado era o próximo, era o que estava perto, era o que a gente tinha acesso, era o que matava a fome. E quando Jesus diz, eu sou pão, e pão partilhado, não era aquela coisa distante, lá longe, no céu. Não, era a única coisa que muitas vezes as pessoas tinham acesso. É só a gente ver lá o Elias quando vai lá na viúva. O que ela tinha? Né? Um pouquinho de massa para fazer um pão, um pouquinho de azeite. Né? Então era o mínimo do mínimo do mínimo. E foi isso que se tornou Deus para nós. E é isso que nos santifica. E muitas vezes a gente torna isso. Gente, eu vou dar muito exemplo do mundo católico romano, porque é o meu mundo, né? Porque na celebração da missa tem uma parte que eu acho linda, quando diz assim, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí quase sempre tem uma alma cebosa que vai dizer, os preparados façam fila. Gente, ele não veio para quem precisa. O próprio Cristo vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Só que aí a gente vira porteiro do céu, a gente vai... Né? E é isso que a gente tem que resgatar. E a gente não tem que se envergonhar do nosso sagrado, ser barulhento, ser simples, né? Ser tumultuado. Porque quem está numa cozinha sabe que uma cozinha ela é organizada dentro de uma bagunça. Quem consegue cozinhando, lavando a louça, quando termina está tudo ok. Mas quem não consegue, quando termina, fala assim, meu Deus, eu cozinhei para o exército todinho de Roma. Né? Minha irmã, que às vezes ela vai fazer um omelete, ela diz assim, meu Deus do céu, eu tenho certeza que não foi um omelete que eu fiz. Porque a louça está lá. Né? Mas é esse o nosso sagrado. Né? E é interessante que quando... Johnny, me controla, Johnny. Passa, por favor. E agora a gente vai ler, gente, Números 12. Agora eu vou precisar de vocês, porque esse eu não projetei.
Tá? Quem quiser uma Bíblia eu tenho aqui, mas eu gostaria de convidar para a gente ler em conjunto esse texto, porque ele é muito rico para a gente perceber. Jonathan, me ajuda? Certo. Números 12. Que é muito interessante quando a gente começa a ler esse texto, não sei se vocês já passaram por ele, se ele fosse remetido a uma banca do Enem, ele seria reprovado, porque mudou o tema, fugiu do tema. A primeira frase começa de um jeito, depois muda completamente. Né? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Eu vou interromper ele o tempo. O que é que tem a ver o pessoal questionando que Deus só falou com Moisés com a esposa com quem ele casou? Reprovado no Enem. Né? Reprovado no Enem. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Vamos lá. Tecla SAP. Gente, estão questionando que Deus só fala face a face com quem? Mas o que foi que aconteceu? Deus desceu numa nuvem de fogo, não foi? Numa nuvem, né? Se ele desceu, ele está falando como com o povo? É em sonho? Não, ele não desceu e não foi falar com quem? Com Arão, com Miriam e com Moisés. Só que o texto está dizendo, que Deus está dizendo, que ele só fala com Moisés. Ou Deus é um menino birrento, eu não falo contigo, eu não falo com você. Não é o que o texto está dizendo, vocês ficam olhando para mim e rindo, mas não é o que o texto está dizendo, gente. Deus desceu e disse, eu não falo com você, Miriam. O texto transforma Deus num menino birrento. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, meu senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Quem é, de acordo com o texto, quem é que foi reclamar contra Moisés? Quem? Arão e Miriam. Quem é que foi castigado? Por que não castigaram Arão? Não castigou Miriam porque estava falando mal do Moisés, mas não era ela e o Arão? Por que Deus só castigou Miriam? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu, até que recolheram
a Míriam. Porém, depois o povo partiu de Arezote e acampou-se no deserto de Parã. Gratidão. Gente, o que foi que aconteceu aí? Mulher fala alto. A Míriam foi excluída, né? Na minha versão bíblica, né, que é a mesma que está nos textos, que é da Bíblia de Jerusalém, vai dizer que todo o acampamento sentou e esperou. Gente, se o Moisés, que era a liderança, que Deus, o próprio Deus, desceu e castigou Míriam, por que o povo não partiu sem ela? Porque a liderança era da Míriam, não era do Moisés. A liderança era dela. Porque o acampamento todo senta e espera. Né? Coisa assim, eu vou passar por esse castigo junto contigo. Não abandonaram Míriam. Porque hoje, imagine se alguém chega assim e diz assim, olha, fulano está sendo afastado da igreja. A igreja vai acolher? Não, foi afastado, é um pecador, é um herege, né? Aquela pessoa deixa de existir praticamente para a comunidade. Só que lá no acampamento, o que foi que aconteceu? Sentaram e esperaram. Só que a gente não tem essa memória de Míriam, né? Ou de Maria. Passa para mim, por gentileza. E aí vem a parte da memória. No Primeiro Testamento, quantas Mírias, Marias, né? Que é o mesmo nome, né? No hebraico não tem vogal. Né? Então depende de quem traduz ou Maria ou Míria, né? Quantas Marias tem no Antigo Testamento? Isso. Uma. A Míria, né? Míria, Maria. E no Novo, gente? Por que tem tanta Maria no Novo Testamento? É a memória, são as mulheres guardando a memória profética, libertadora da Míria. E a gente só diz assim, era um nome muito comum naquela época. Quando você vai ler os compêndios, as coisas, era um nome muito comum na época de Jesus. Mas por que esse nome era comum? Era a memória profética das mulheres. E é interessante, se vocês forem lá em João, gente, aos pés da cruz, eu nunca sei se é 25, 18, 25, mas é lá dos pés da cruz. Quem é que está aos pés da cruz? Né? Vai dizer, Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas, a tia de Jesus, né, irmã de Maria. Então, a mãe de Maria, ela era tão assim que todas as filhas eram Marias. Todas as filhas eram Marias. Foi guardada a memória profética. E é tão interessante, porque Maria, ela era mais uma dentro do movimento profético. A mãe de Jesus. Né? E a gente vai ver, tem no texto de Mateus, que tem uma mulher que vai lá, unge Jesus na cabeça, e aí eu vou achar, está derramando óleo aí à toa, podendo vender aos pobres, ganhar dinheiro. Gente, eu fui atrás de uma imagem, porque eu gosto muito de trabalhar com imagens, né? Para esse texto. Você não encontra uma mulher de pé. Você não encontra uma mulher de pé ao lado de Jesus. Elas estão sempre, ou o que a gente encontra muito, nos pés, né? Ungindo os pés, quase deitadas. Mas o que é ungir a cabeça? Essa função era de quem? Dos sacerdotes, de pessoas importantes. Quem unge uma pessoa é uma pessoa mais importante do que ela. Então, porque aí Jesus diz, e todos saberão que ela fez em memória dela. E não guardaram nem o nome dela. A gente sabe quando a gente vai ler o contexto. Que estava em Betânia, que ele tinha 2 amigas em Betânia, não é? Que era Marta e era Maria.
Então, quem foi ungir Jesus foi Maria de Betânia. Mas essa memória não é guardada. Os homens não guardam memória das mulheres. As mulheres guardam memória das mulheres. E é interessante que quando a gente vai ler o texto bíblico sobre Maria, mãe de Jesus, vai dizer assim que ela guardava tudo no coração, que ela não entendia as coisas, né? E aí a gente se pergunta, será que ela não entendia? Será mesmo que quando ela aceita fazer parte do projeto de salvação, ela não sabia exatamente o que ia acontecer? Ela sabia que ela engravidando solteira, ela ia ser apedrejada, ela sabia de tudo isso, né? E quando ela diz sim, né, para o projeto, ela diz sim porque ela poderia dizer não. Por isso que o sim é importante, porque se eu não posso dizer não, qual é a importância do meu sim? Não tem importância nenhuma. Se eu não posso negar, eu não tenho liberdade nisso. E quando ela diz sim, ela sabia exatamente. Como no exemplo que eu falei da boda de Caná, que transforma água em vinho, Maria tinha toda a perspectiva do que estava acontecendo. Jesus estava em processo de formação. Então, porque ela vem de uma linhagem de mulheres proféticas que guardam memória de outras mulheres. E que o projeto de salvação foi por nós mulheres. Né? Não foi pelos homens. Tanto é que o Zacarias, o que foi que aconteceu com Zacarias? No templo, sacerdote. Ele ficou mudo. Ele ficou mudo em todo o período da gravidez da esposa, né, da Isabel. Então, o processo de salvação passa pela gestação e maternagem e organização comunitária das mulheres. Só que a gente só vai ouvir falar do João Batista, do próprio Jesus. Mas a gente também não pensa que Jesus, né, quando ele foge lá para estar com o... Então a gente se apega muito, o nosso olhar é muito para os homens. Que são eles que aparecem e eles que tornam todo o restante invisível. Mas quando fala Maria guardava tudo no coração, mas ela era Maria. Maria que tinha no corpo e no nome uma memória profética, porque ela deveria saber porque ela se chamava Maria. Do mesmo jeito que a irmã também se chamava Maria. Porque vinham de mulheres que guardavam e faziam memória. E a memória era assim, trançando um cabelo da outra, na cozinha, tomando café, fazendo bolo. Quando paria e que ia fazer uma comida, alguma coisa, que as mulheres estavam lá juntas. Né? Era assim. Então, o sagrado que nos perpassa é das miudezas, das coisas pequenas, do dia a dia, do cotidiano, que vai passar pelo corpo, pela dança, pela festa, pelo barulho, pela zoada, pela gritaria e os sorrisos. Né? Eu me lembro que quando eu fui fazer, eu fiz especialização no Sul, né, numa cidade de colonização alemã. E a instituição que eu faço parte, que é o CEBI, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos, ele é nacional, então ele juntou, nesse período, teve muita gente do Nordeste. Então, vocês imaginam, a gente lá, num frio da moléstia, aquela coisa assim, muito distante da nossa realidade. Gente, nós somos barulhentos. Então, a gente ia fazer momentos orantes, a gente lá no meio do frio, a gente ia para o meio de um gramado. Né? E o pessoal, aí a nossa primeira nota, né, uma professora muito alemãzona, tudo mais, né, só praticamente 10, né? E ela disse que ficou muito surpresa. E eu, como às vezes eu tenho a boca mais rápida que o cérebro, né? A língua mais rápida que o cérebro, aí eu peguei e disse assim, não confunda a nossa alegria com falta de inteligência, com falta de responsabilidade, porque nós temos tudo isso, nós somos pessoas responsáveis, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas capazes, temos a mesma capacidade que todo mundo aqui, só que nós temos uma coisa a mais, né?
todo mundo odiava quando a gente chegava na biblioteca. Porque a biblioteca era aquele silêncio sepulcral. Aí a gente já chegava rindo uma das outras, porque a gente ia no banheiro não conseguia nem lavar as mãos de tão gelado que era. Então a gente mangava muito uns dos outros, né? E arrumávamos muita confusão também por isso, né? Porque o pessoal, eles liam a nossa alegria, o nosso jeito de ser, como incapacidade, como irresponsabilidade, como falta também de inteligência. E eu falo assim, gente, só de mal eu só vou tirar nota alta aqui para provar para esse povo, né? Porque, e é isso muito que fazem com nós mulheres, né? Porque nós temos e tentam nos podar. Sente direito, fale baixo, ria baixo, né? E nós, principalmente eu não sei falar baixo. Às vezes eu estava conversando com minha mãe, ela dizia assim, minha mãe já é falecida, né? Mas ela dizia assim, Ana, fala baixo, os vizinhos vão pensar que você está brigando comigo, né? Mas assim, somos expansivas, e esse é o nosso sagrado. E muitas vezes a gente esquece que nós somos imagem e semelhança do sagrado que nos criou. Porque sempre vão colocar, mulher tem que ser submissa, mulher, e a gente acredita. E a gente cobra isso ainda das outras. E a gente esquece que nós somos imagem e semelhança do sagrado que nos criou. Né? Tem mais um slide, não é isso? Que é o Mateus 26, o texto que eu já falei. Né? Em verdade, eu vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Nós sabemos a história dela, mas nós não sabemos o nome dela. E é por isso que é muito importante, às vezes, quando a gente vai nos espaços, que dizem assim, eu fico muito em espaço religioso católico, né? E, às vezes, as irmãs ficam com raiva porque eu digo bom dia a todas, bom dia a todos. Ana, isso é redundante, porque o todos já engloba todo mundo. Aí mas nos torna invisíveis. Né? Então, sempre que puder, lembre o nome de uma mulher importante na sua vida. Eu acho muito interessante, eu não sei se vocês conhecem o cantor Zé Vicente. Né? Eu tive a chance, né, a oportunidade do encontro dos profetas da seca. Eu estava lá em Oroz, né, na terra, na casa dele, na casa mãe, como ele chama. E aonde ele ia, ele levava um banner com a mãe dele e um banner com a foto do pai dele. E sempre começava fazendo memória da mãe e do pai. Eu não sei se vocês já assistiram uma animação da Disney, que é Viva, a Vida é uma Festa, que tem a criaturazinha que ela não está sendo lembrada, então ela vai ser apagada. Né? E diz que só morre realmente quando não é lembrado. E é por isso que as histórias das mulheres, e a gente não consegue se ver, se enxergar nas histórias, porque as nossas histórias, como elas não são nomeadas, elas são apagadas. E é interessante que diz assim, aonde for proclamado o evangelho. Gente, o que é evangelho? O nome, o que significa o nome evangelho? Boa notícia. Então, se eu chegar para você, você tem que ser submissa, você tem que ficar calada, você não pode ser você. Onde é que está a boa notícia nisso aí? Ah, Deus castiga, você vai para o inferno, você vai morrer. Cadê a boa notícia? Que danada de boa notícia é essa? Né? Então, a gente tem que lembrar que boa notícia é boa notícia. E é coisa boa, positiva, para cima. Então, que a gente possa fazer memória das Marias do passado e das nossas Marias, Míriams, de organizações populares, de organização de mulheres. Então, e também, gente, quando a gente se reunir para tomar um chá, que os homens ficarem dizendo, oh, mulheres barulhentas, eu digo, somos, quer fazer parte desse barulho com a gente, venha. Se não quiser, fique quieto. Né? A gente até convida para vir junto com a gente, mas não para nos podar, para nos silenciar, para nos diminuir, para tirar a alegria de viver. Nossa,
Porque quando a gente vai se encaixando, a gente vai ficando quadrado, retangulares. E não esqueçamos que nós somos corpo, movimento, corpo que sangra, corpo que chora, corpo que vibra, que sorri, que se alegra, que festeja, né? Então, que a gente saiba nos acolher, nos abraçar, que esse corpo é sagrado. Esse corpo, ele gera vida, e não só as que maternam, porque a gente gera vida com palavras, com ações, com atitudes, com organização social, de tantas formas, né? Então, quero concluir minha fala dizendo que a gente não esqueça que uma das características da pessoa cristã é a alegria. Você vai ver Jesus sempre dizer, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então, não deixe ninguém pôr da nossa alegria, não. Porque a gente sabe passar pelos desertos do Egito com tamborins. E a gente passa cantando, celebrando vida e comungando. Comungando comida, pão, mas também abraços, afetos e os nossos jeitos de ser. Então, que a gente não esqueça que nós somos imagem e semelhança de uma divindade que nos criou. E que se Ele não nos quisesse assim, Ele não nos teria feito assim. Né? Se eu sou imagem e semelhança, é porque, meu Deus, parece comigo. E eu tenho que olhar no espelho e dizer assim, eu sou imagem e semelhança do sagrado. E eu faço parte do sagrado, e eu produzo o sagrado está em mim. Está em mim. Eu sou sagrado e o sagrado está em mim. Espírito Santo em hebraico quer dizer ruá. Ruá é feminino. O sopro da vida é feminino. Então, que a divina ruá sopre em nós alegrias, celebração, festa, vida plena e comunhão. Amém. Gratidão. Uau! Mulher, eu só aprendo contigo, viu? Meu Deus. E aí o Zeke, tem uma música aí, né, Zeke? Pra gente terminar esse momento. Mas antes, eu lembrei de um encontro com Jesus, que é o meu encontro de fé, sabe, Ana Selma? É o encontro onde, para mim, Jesus, ele aprendeu sobre a fé. É o encontro de Jesus com a mulher Cirofenícia. É a narrativa que me coloca diante desse Deus que aprende com uma mulher. Eu já preguei, não aqui, lá no Joaquim Távora, sobre isso, né? Que é o dia em que Jesus aprendeu sobre a fé. E o dia que ele aprendeu sobre a fé foi com a mulher, que é o encontro da mulher Cirofenícia com Jesus. Eu, assim, cada vez mais sou inspirado pela tua jornada, pelas tuas palavras, pela maneira como que você consegue construir esse mosaico de beleza e de nos dar, né, gente? Tão bom, né? Ouvir ela, parece que a gente fica assim, confrontado e confortado ao mesmo tempo, né? Porque não adianta só você ser confrontado, mas você também é confortado, né? E é isso. E bom que esse encontro aconteceu. E a gente tem uma canção que, para terminar esse momento, esse encontro, que tem tudo a ver com mulheres de coragem, que fazem memória, que resistem, mas que inspiram com um jeito de viver e fé. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose
mais forte lenda de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca, a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Que o testemunho de tantas Marias possam ecoar dentro do nosso coração. Que o testemunho de tantas Marias possam ser esse lugar de acolhimento, de afeto, de florescimento da vida. Que o testemunho de tantas Marias possam ser esse horizonte esperançoso que catalisa sonho, desejo por um mundo mais terno, mais gentil, mais humano. Que o testemunho de tantas Marias possam ser a memória que se faz sagrada na miudeza da nossa vida. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo para vocês.